centenas de livros Regra do Jogo, Fundamentos do Design de Jogos, é uma obra famosa sobre criação de jogos e uma referência em diversos cursos de desenvolvimento de jogos no mundo inteiro. A editora Blucher finalmente lançou uma versão traduzida em português dos 4 volumes deles. Na descrição e aqui no ecrã você tem os links para poder clicar e acessar na loja. Estão todos eles com um valor super legal. Olá galerinha, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês tenham gostado do que vocês assistiram até agora do curso de criação de jogos com Default. Eu sei que não foi exatamente uma coisa criativa, levando em conta principalmente para aquelas pessoas que acabaram de concluir o curso de TIC 80 e passaram para o curso de criação de jogos com Default Engine. Essa primeira temporada serviu mais para você entender um pouco desse processo da migração do TIC 80 para o Default Game Engine, passar de uma ferramenta de aprendizado para uma ferramenta de desenvolvimento. Não foi um foco muito grande de fazer algo de fato interessante. No TIC 80 a gente teve primeiro aquele aspecto de na série do TIC 80 a gente teve primeiro aquele aspecto de criar alguma coisa nova, reverter algum conceito, né? Que a gente reverteu o conceito do Pac-Man, basicamente. Tá? E depois a gente teve a ideia de recriar um jogo que já existiu na história dos videogames. Tá? Dois deles são métodos muito interessantes para se aprender desenvolvimento de jogo. No Default, ao contrário, né, a gente simplesmente pegou e repetiu o que a gente fez no TIC 80 por causa da questão da familiaridade, para que você veja como uma coisa que se comportava ou era feita da forma X numa ferramenta passou a ser feita da forma Y noutra ferramenta. Ok? Isso tirou um pouco da animação, eu sei, eu entendo, mas foi uma forma sensacional de explicar para vocês diversas das mecânicas da Default Engine de uma forma que vocês pudessem entender com uma certa facilidade. E para as pessoas que acabaram de começar, existe ainda a familiaridade de ser um jogo da história dos videogames, então não é uma coisa complicada de entender para quem começou, né, diretamente no Default sem mexer com o TIC 80 antes. Tá? Essa última aula aqui é justamente para a gente discutir, né, para a gente falar, na verdade eu vou falar, vocês vão discutir nos comentários, o que o jogo faltou. Ok? Desenvolvimento de jogo não é a mesma, principalmente quando você está fazendo para si mesmo, tá? Ou quando você está fazendo sozinho para desenvolver, para liberar na internet, ou está fazendo parte de uma game jam, etc. Ele não é uma coisa exatamente difícil de se programar, é uma coisa difícil de se mentalizar. Muita gente fala, não, programação é difícil, programação não é fácil, etc. Desenvolvimento de jogo não é difícil, desenvolvimento de jogo é fácil. Programação é complicado, ok, mas é tão complicado quanto desenvolver qualquer outra coisa. Desenvolvimento de jogo não é complicado. A parte mais complicada quando você está trabalhando sozinho no desenvolvimento de um jogo é a ideia. É como conceber a ideia e como tirar ela do papel, da sua cabeça e colocar ela, né, na ideia no mundo, né, que é uma game engine, né, transformar aquela ideia numa ferramenta de fato utilizável e que te traz animação. Isso é uma coisa que tem se tornado cada vez mais complexo, porque os jogos estão de repente se transformando em ferramentas que você tem realidade virtual, 3D, hiperrealismo, gráficos avançadíssimos. Isso está deixando um pouco o território nublado para as pessoas. Muita gente pensa em entrar em desenvolvimento de jogo, o primeiro pensamento delas é como que eu faço meu Counter-Strike? Como que eu faço meu próprio sei lá, World of Warcraft, ok? E isso é uma coisa que traz os seus problemas. Para quem acompanhou a live, não foi em live, foi um premiere, né, no YouTube, da entrevista com o Alex, que desenvolveu Fates of War, ele falou exatamente sobre a mesma coisa, né, sobre como você não deve começar com essa mentalidade, ok? Isso não quer dizer necessariamente que você não deve começar com uma boa ideia, não deve manter uma boa ideia na sua cabeça, ok? O jogo que a gente desenvolveu até agora, até o final dessa temporada, a gente vai começar um novo jogo depois dessa aula, tá? O que vai ser uma coisa mais excited, garanto para vocês. Ele careceu de duas coisas importantíssimas, ok? Talvez diga-se 3, mas jogos não necessariamente precisam dessa terceira. Okay? E as duas coisas principais são punição e recompensa. Okay? Qualquer jogo sem punição e recompensa, ele não é divertido, ele não é atrativo. Porque assim, primeiro a gente tem que definir o que é animação. E obviamente eu vou deixando na descrição aqui diversos
diversos outros vídeos, infelizmente a maioria em inglês, não tem como fugir disso. Eu falo no Telegram, no Discord, em todas as redes sociais em que são associadas a esse canal. Isso, inglês é mandatório. Se você não sabe inglês, estude inglês. O mundo se abre para você na quantidade de informação que você vai conseguir. Enfim. E todos os links vão estar na descrição dessas palestras que eu menciono. E uma dessas palestras muito interessantes ele fala exatamente sobre isso, que eu vou fazer essa síntese. Divertido, um jogo ser divertido não é uma coisa fácil de desenvolver, porque você não desenvolve jogos divertidos e legais, né, sem desenvolvendo um jogo para ser divertido e engraçado. Você desenvolve um jogo para ser frustrante, um jogo para ser difícil, um jogo para ser desafiante, e isso, em consequência, vai trazer para você um jogo legal, um jogo interessante, um jogo animado, um jogo criativo, tá? Por quê? Porque esse contexto de fã, esse contexto de alegria, de divertimento, de engajamento, né, o desejo da pessoa de se atrelar ao vídeo, ele é intrinsecamente, ele existe pela ausência dele. Ele existe porque ele é o alívio de você não ter a frustração. Ele é o alívio de você não ter o incômodo, tá? E isso é a coisa que é muito difícil para se desenvolver, ok? E você desenvolve isso melhorando a autoanálise do que você está criando de jogo, de punição e recompensa, ok? Diversos jogos trabalham com isso, assim. Na verdade, todos basicamente trabalham com isso. Você imaginar, por exemplo, o Super Mario. O Super Mario é um jogo muito interessante, tá? Para se analisar. O primeiro nível do Super Mario Bros. Ele é uma obra de arte, literalmente, porque ele te ensina a jogar sem ter que te dar nenhuma informação. Isso é muito difícil de se encontrar num jogo. Hoje em dia, nesses jogos 3D, AAA, a primeira coisa que você vê é uma animação gigantesca contando a história da coisa. Logo depois você tem um cara que te guia, depois você tem quests que te guiam para coisa. Tudo isso é uma ferramenta para você aprender a usar a mecânica do jogo. E o Super Mario é um jogo que ele consegue fazer tudo isso sem nada disso. O design dele é feito para você aprender sozinho. Isso é muito interessante. Tá? Enfim, o jogo do Mario ele é um jogo que, e vários outros, Sonic também, etc., ele equilibra muito bem esse ponto de punição e recompensa, ok? A punição do Super Mario, por exemplo, né, ela acontece quando você perde vidas. Você tem uma quantidade limitada de vidas. E você tem uma quantidade limitada de formas que você consegue encarar os obstáculos do jogo. Ok? Toda vez que você erra isso, tá? Você erra, e às vezes é um erro para uma coisa milimétrica, ok? O que acontece é que você é punido. E aí vem a punição. Ok? Isso aumenta o teu nível de frustração. Tá? Esse nível de frustração ele aumentando, tá? Quando ele aumenta de uma forma que você ainda sente que você consegue progredir, isso falando da perspectiva do jogador, faz com que você fique engajado ao jogo, não porque você está achando ele legal, mas porque você está irritado com o jogo, porque você começa a ter uma discussão interna com um jogo, né, focada em, não, dá pra vencer esse desgraçado, esse filho da mãe, eu consigo vencer essa porcaria desse jogo, eu vou vencer essa porcaria desse jogo. Isso te soa como alegria? Isso não te soa como alegria. Isso te soa como frustração, isso te soa como angústia, isso te soa como estresse, tá? E um bom jogo ele tem que ser capaz de fazer exatamente isso, ok? Mas o que acontece? Quando você está quase naquele limiar de meu Deus, eu não vou conseguir passar, ou quão difícil tá, eu não acredito que eu vou morrer de novo, você encontra alguma recompensa no jogo, no nível do jogo, por exemplo, né? E essa recompensa acaba sendo traduzida, sei lá, por um cogumelo, ou pela habilidade de soltar fogo, ou pelo Yoshi no jogo do Mario, ou por uma entrada especial de túnel que te leva num nível inferior do mapa em que você adianta muito mais o teu caminho, ok? Esse equilíbrio entre punição e recompensa é o que mantém um jogo animado. E o jogo que a gente desenvolveu não tem nada disso. Ele é simples, você dá play, cai meteoros, você atira nos meteoros, você ganha pontos. Se você não atira no meteoro, você não ganha ponto. Se você bate no meteoro, você perde vida, você perde todas as suas vidas e você morre. Não tem nada de excitement. O jogo
ele é uma repetição de si mesmo a partir do momento que você atira no primeiro asteroide e perde uma vida pela primeira vez. Tudo isso é uma repetição. Não existe uma recompensa. E essa falta de recompensa é o que faz o jogo ficar boring, literalmente. Ok? Porque você pode jogar ele sem pensar, você pode jogar ele sem demandar raciocínio rápido, sem demandar um nível de pensamento mais complexo para o jogo, ok? Exemplos de como a gente melhoraria esse jogo de forma muito interessante seria, primeiro, por que a gente não adiciona outros tipos de objetos, não só o meteoro? O comportamento invariável dos meteoros, vem no topo e cai, né, é muito previsível, né? É muito chato, ele é muito sem graça, ok? Então por que não adicionar uma nave alienígena, ok? Ou por que não adicionar um meteoro que cai na diagonal de tempos em tempos, ok? Por que não fazer com que o tiro no asteroide gere pequenos outros asteroides, ok? Que vão em outra direção, né? A partir do ponto de impacto do tiro com o asteroide, ele começa. Mas esses asteroides ainda podem causar dano no jogador, ok? Por que você não coloca, por exemplo, uma nave alienígena que intencionalmente vai tentar atirar de volta em você, ok? Todo esse tipo de mudança, ele aumenta a frustração do jogador, tá? Em um determinado momento esse jogo vai ficar praticamente impossível de se jogar, de se avançar, ok? E aí que você entra com a recompensa. Aí você adiciona caindo corações de vida, você adiciona caindo moedas que aumentam a sua pontuação, você adiciona um ícone que vem descendo também igual o meteoro, que quando você passa por cima dele, você passa a tirar 2 projéteis ao mesmo tempo, um do lado do outro, ao invés de um, e depois 4, e 6 e 8, ok? Esse tipo de recompensa é o que faz o jogador suportar o incômodo, ok? Tem uma palestra que está na descrição que é especialmente focada nisso, como definir fã, né? Como definir o interessante, ok? E esses dois pontos, né, são o que fazem um jogo prender a atenção do jogador, ok? Fazer com que ele fique de certa forma frustrado e ao mesmo tempo animado de continuar jogando, e gera coisas não previstas, como por exemplo o nascimento do Twitch. Ele é baseado nisso, são outras pessoas ou rindo, ou interagindo, ou criticando exatamente com isso, com a inabilidade ou com a habilidade, com o desafio, com o susto, com a surpresa e com a alegria de ver um jogo sendo jogado por um humano, não por um robô, entendeu? Então assim, existem muitas consequências não previstas e interessantes e animadas, tá, em você desenvolver um jogo que tem um bom equilíbrio entre punição e recompensa, ok? E o terceiro elemento, que não necessariamente é obrigatório, é o storytelling, né? O Sonic tá querendo vencer aquele cara que eu esqueci o nome, que é o arqui-inimigo dele. O Mario tá querendo resgatar a princesa, né? O Diablo tá querendo vencer um demônio que tá dominando, né, e destruindo o planeta Terra. Imaginar em outros exemplos. No caso do Donkey Kong, né, o Donkey Kong tá querendo, se eu não me engano, ele tá querendo resgatar alguém. Na verdade, no jogo original Donkey Kong, você não jogava como Donkey Kong, né? Você jogava como o encanador, que depois acabou se transformando no Mario, que tentava vencer, né, o Donkey Kong, ok? Então, assim, esse terceiro elemento ele não é obrigatório, existem muitos jogos sem storytelling, ok? Mas ele também pode te apresentar uma forma diferente de ter um novo ponto de atrito e de alegria, né? De punição e recompensa. Ele não serve a muito se ele não tiver integrado. O storytelling ele é complicado porque ele não serve de muito se ele não tiver integrado nessa mecânica de punição e consequência. Então, pode-se até colocar como se não fosse um terceiro elemento, como se fosse um sub-elemento, sabe? O elemento. Tá? Tem ponto 1, punição. Ponto 1, ponto 1, storytelling. Ponto 2, recompensa. Ponto 2, ponto 1, né? Storytelling. Né?
E esses 3 elementos fazem o teu jogo ficar muito mais interessante e te prender, ok? Acima disso, que eu sei que eu queria recomendar para vocês, e eu coloquei na descrição, um canal que se vocês pensam seriamente em seguir, ok? Que vocês têm que mastigar esse canal como se fosse comida, assim, tá? Que ele é o canal do GDC, que é o Game Developers Conference. Existem algumas coisas interessantes nele, né, além do vasta quantidade de conhecimento que desenvolvedores profissionais passam para pessoas. Tá? Existem algumas coisas interessantes neles que são tipo de palestra específica chamada de pós-mortem. Pós-mortem é literalmente uma análise pelo próprio desenvolvedor do jogo que ele criou, né, depois que ele concluiu o jogo. Okay? Coisas que ele poderia ter feito melhor, coisas que ele poderia ter feito diferente, por que ele optou por fazer aquilo dessa forma, se aquilo acabou sendo uma coisa positiva ou uma coisa negativa para ele. Obviamente, GDC Games Developer Conference, o conteúdo está em inglês. Vocês podem tentar aí no Closed Captions do YouTube, tentar ver alguns deles que tem a tradução mesmo que mecânica, né? Que tem a legenda mesmo que mecânica que consegue ativar a tradução, mas não todos vão estar disponíveis, tá? E não existe hoje, pelo menos no meu conhecimento, uma fonte de informação mais valiosa e mais comprimida em bits. Assim, você nunca vai gastar mais do que 1 hora assistindo uma palestra basicamente da GDC. São longas, eu sei, mas o tempo da internet nem tudo funciona com vídeos de 15 minutos. Dificilmente você vai achar tanto conhecimento, tanta informação compactado num pacote com 1 hora ou menos, ok? E o pós-mortem é um deles que vai te ajudar muito. Então, assim, uma recomendação minha é depois que você tentar criar um jogo, dando certo o jogo, ou você desistindo pelo meio do caminho, né? Tente fazer um pós-mortem. Pega um caderno, escreve o que você achou que foi bom, o que você achou que foi ruim, por que você desanimou, aonde você agarrou, que tipo de coisa que te causou problemas, né? Faz essa análise para da próxima vez você saber aonde você tem que focar no teu estudo e aonde você tem que focar em talvez evitar. Talvez você não seja muito bom em trabalhar com uma mecânica de arcade, né, de plataformer, né, igual Super Mario. Então não foca nisso, foca em outros estilos de jogos. Talvez você não seja bom para escrever histórias interessantes. Não foca para jogos que consigam ser jogados sem história, entendeu? Esse tipo de coisa faz com que você evolua muito rapidamente como desenvolvedor e se transforma em um desenvolvedor muito melhor, ok? Eu espero que eu tenha compartilhado alguma coisa interessante com vocês aqui. Eu sei que essa não é exatamente uma aula de criação de jogos com default que você estava esperando. Você estava esperando já, né? Se você não viu bem no finalzinho do meu vídeo em que eu falei como seria a próxima aula, você com certeza estava esperando já começar um próximo jogo. Mas a realidade pura é essa. A gente desenvolveu um jogo, ok? É chato, que é boring, ok? E é muito importante que vocês entendam por que ele é boring. Ele não é boring porque eu quis fazer ele chato. Ele não é boring porque eu não soube como adicionar alguma mecânica interessante. Ele é boring porque ele foi uma ferramenta de aprendizado. E o motivo exato pelo qual ele foi boring pode ser descrito, pode ser determinado. E ele é determinado pelo mesmo motivo que a maioria dos jogos de gente está começando são chatos. Eles faltam punição, um equilíbrio ou existência qualquer de punição e recompensa. Isso é muito importante que você aprenda, ok? E para a próxima temporada vocês vão ter acesso a um conteúdo muito legal. A gente vai começar a desenvolver um jogo muito maneiro. Tá? Se você não teve tempo, não teve paciência ou simplesmente é muito vídeo, eu reitero para vocês, no meu canal no canal do YouTube eu tô colocando todas as lives que eu estou fazendo no Twitch. Se você não consegue assistir online no Twitch, assista no YouTube, ok? Nele eu estou desenvolvendo um jogo exatamente com esse tipo de coisa. Eu tô fazendo os primeiros níveis sem muito aprendizado, né? Uma coisa bem reduzida. Mas eu estou trabalhando exatamente com isso, né? Com recompensa e punição. Né? A recompensa é você poder usar uma magia, a punição é que você tem uma quantidade de magias, de vezes que você pode repetir a magia limitada, e pior ainda, você só tem acesso a uma magia. Então é recompensa, punição, punição, recompensa. Isso faz a mecânica do jogo ficar muito mais interessante. E é bom também para vocês avaliarem, né? Verem como é que funciona um jogo quando você está desenvolvendo um jogo indie, um jogo independente você mesmo, que não seja uma repetição, né, de uma coisa que já existe. Ok?
Bem, galerinha, espero que vocês tenham gostado dessa primeira temporada. Como sempre, eu não coloco intervalo entre temporadas. Na semana que vem já tem vídeo novo sobre Default, em que a gente vai fazer um jogo completamente diferente. E minha recomendação, não canso de falar, checa nos comentários as palestras de GDC. Pega uma aleatoriamente, vai assistindo, não tem palestra ruim no GDC, ok? E se tiver tempo, assiste as minhas lives, o nome delas é Default for Fun, ok? E elas estão todas catalogadinhas numa playlist, né? Que é Lives Default, ou Lives no Twitch, tá tudo lá. Ok? Onde você pode assistir quando você puder. Se você tiver como assistir ao vivo, é bom que você pode interagir comigo. Segundas, quartas e sextas, 5 horas no horário do Brasil, 9 horas no horário de Portugal. Tá? Um abraço, gente. Até semana que vem, que a gente vai começar a nossa próxima temporada de desenvolvimento de jogos com Default. Tchau, tchau e continue estudando Lua.